No início dos anos 30 do século XIX, termina a guerra civil que havia graçado no nosso país e oposto os liberais aos absolutistas. O momento decisivo dessa guerra ocorre no Porto, entre 1832 e 1833, o famoso Cerco do Porto. Agora, os triunfadores, os liberais, na sua grande parte constituídos pela ascendente burguesia comercial, também industrial, nomeadamente a burguesia portuense, vai afirmar-se como vitoriosa de diversas formas. E uma delas, muito curiosa, tem a ver com os hábitos que vai passar a adotar. Curiosamente, muitos deles copiando a antiga elite aristocrática nobre que até aí havia dominado no antigo regime. Esta burguesia triunfante vai, por exemplo, passar a promover bailes e saraus nas suas casas, sumptuosas, palacetes, por vezes abrasileirados, não esquecendo que muita desta burguesia tinha feito fortuna no Brasil. Este gosto pela música, pela representação, acabará, alguns anos depois, já em meados do século XIX, por também explotar um grande desenvolvimento dos teatros. É verdade que eles aqui na cidade de Porto tinham já surgido no final do século XVIII, mas a partir de 1850 vão se multiplicar os teatros, mas também um outro tipo de estrutura. Isto porque muita desta burguesia, apesar dos teatros serem espaços obviamente frequentados fundamentalmente por esta elite social, mas eles vão procurar espaços mais exclusivos, mais elitistas, que não sejam abertos a todos e que possam manter ainda algum aspecto, algum ambiente familiar. Começam então a surgir os clubes, a Assembleia Portuense, o Clube Portuense, a Filarmónica Portuense, de algum modo até a própria Associação Comercial do Porto, com o seu monumental Palácio da Bolsa, inclui alguns aspectos, algumas áreas que têm muito a ver com este ambiente dos clubes e claramente inspirado nos clubes ingleses. São, de facto, espaços elitistas, fechados e não estão abertos à pequena burguesia que pretende também, através da frequência destes clubes, demonstrar ou reforçar o seu desejo de ascensão social. Ora, se a grande burguesia lhes fecha os seus clubes, então por que não criar os seus próprios clubes? E é o que surge a partir da década de 60 do século XIX, com instituições como a Sociedade Familiar Recreativa, que se instalava aqui, na Rua de Santa Catarina, ou então o Salão Apolo, este mais vocacionado para a organização dos saraus, dos bailes na época do Carnaval. E é também o que acontece há exatamente 150 anos atrás, em 1869, com a Sociedade Comercial Nova Euterpe. É uma sociedade que resulta da junção de vários outros pequenas instituições, vários outros pequenos clubes que já existiam. Um conjunto de homens ligados fundamentalmente ao comércio, funcionários das lojas comerciais da cidade, resolvem então juntar-se. A união faz a força e talvez todos juntos conseguissem erguer um grande clube. Serão 79 os fundadores. Todos, praticamente todos, como vos dizia, oriundos da atividade comercial. Em grande parte são caixeiros. Andam na casa dos 20 anos, na sua esmagadora maioria. São solteiros. E vão, com efeito, criar uma instituição que alguns anos depois irá mudar de nome e que se irá converter numa instituição de referência da cidade, mesmo 150 anos depois. É o Ateneu Comercial do Porto.
Fundada a 29 de agosto desse ano de 1869, a Sociedade Comercial Nova Euterpe vai iniciar de imediato uma relevante atividade e percebe-se aqui da importância, da experiência das várias associações que tenham estado na sua origem. Uma atividade que se vai pautar não só pelas questões recreativas, com a organização dos bailes de máscaras, os bailes de costume, saraus, mas também uma relevante atividade ligada, por exemplo, às questões da instrução. E logo em 1875 vai fundar uma escola comercial e também, desde a sua origem, um gabinete de leitura que acabará por estar na origem de uma biblioteca. A famosa biblioteca do Ateneu Comercial do Porto. Ora, toda esta atividade acabará por fazer com que as instalações iniciais da Nova Euterpe, que ficavam na Rua do Sol, se comecem a demonstrar ser muito exíguas. E por isso colocam-se três possibilidades. Ou se faziam obras de ampliação nessa sede primitiva, ou se mudavam para o Palácio de Cristal, ou então, e foi esta a solução que acabou por triunfar, se adquiria um terreno e se construía de raiz uma nova sede capaz de responder às necessidades. E em 1880, a Nova Euterpe vai comprar este terreno aqui, na Rua Passos de Manuel. E depois de reunir algum dinheiro, contrair um empréstimo, as obras arrancam em 1882. Entretanto, em 1884, a associação mudará de nome para aquela que vai imortalizar, o Ateneu Comercial do Porto. E no ano seguinte, a 31 de maio de 1885, fazia-se então a inauguração da nova sede, sumptuosa. Até porque, entretanto, se tinha registado uma alteração no perfil sociológico dos associados do Ateneu. Já não eram exclusivamente esses modestos, pequeno-burgueses, caixeiros, não. Muita da burguesia, da elite da cidade, vinha-se também identificando com a atividade do Ateneu. E por isso começava também a tornar-se numa sociedade mais burguesa, embora, naquilo que sempre foi uma das grandes características do Ateneu, não fechada. Sempre foi uma associação aberta a todos. Mas este ambiente burguês de imediato se torna evidente na nova sede, com espaços de salas de leitura, salas de fumo, salas de estar, até uma curiosa barbearia que funcionou até há não muitos anos. Mas aquele que é, por excelência, um dos espaços mais icónicos desta sumptuosa sede é o seu Salão Nobre. Para esta alteração sociológica no seio do Ateneu, também tinha contribuído o facto dos seus estatutos permitirem agora que os associados não fossem exclusivamente funcionários do comércio. O Ateneu tinha-se aberto também para os profissionais liberais, para os funcionários públicos, professores, diplomatas, oficiais do Exército e até padres. Bom, é toda esta gente que encontra neste Salão Nobre um espaço que se tornará num espaço de referência da cidade, desde o seu início. Em 1885, no ano da inauguração da sede, a cidade do Porto recebe de modo festivo os geógrafos, os cientistas, os exploradores de África, Serpa Pinto, Roberto Ivens, e é este que prefere aqui no Salão Nobre uma famosa conferência descrevendo as suas viagens pelo interior de África. África que estará 5 anos depois, em 1890, de novo na ordem do dia. Os ingleses impõem-nos o ultimato, obrigam os portugueses a retirar do centro de África. Isso vai gerar um grande descontentamento, capitalizado pelos republicanos. E aqui, no Porto, António Cantal vai dirigir a Liga Patriótica do Norte, uma famosa organização que se vai reunir aqui no Salão Nobre do Ateneu. De então para cá, tem sido uma marca constante. Os principais tribunos políticos, oradores de Portugal, têm passado ao longo das décadas por esta sala.
Mas não só gente da política, também gente da cultura, artistas, músicos. Guilhermina Sugia, com 12 anos, dá aqui o seu primeiro sarau, o seu primeiro concerto, essa famosa violoncelista mundial. Mas muitos outros nomes das artes, das letras, Aquilino, Torga, passaram por aqui. O Salão Nobre do Ateneu tornou-se numa das principais salas de visita da cidade do Porto. Sob o olhar atento daquele que foi um dos maiores vultos da cultura e da literatura portuguesa, o portuense Almeida Garrett, encontramos-nos agora na biblioteca do Ateneu. Desde a fundação da Nova Euterpe, que o gabinete de leitura e depois a biblioteca se tornam um dos grandes objetivos desta instituição, que, afinal, nos seus estatutos, desde sempre pugnou pelas questões da formação, e a biblioteca é entendida exatamente como um importante meio para cumprir esse fim. E a verdade é que ao longo destes 150 anos, a Biblioteca do Ateneu se converteu num espaço incontornável do Porto, do país, quando falamos de livros. E tendo em conta também que este sempre foi um espaço aberto a toda a população e não exclusivamente aos sócios. E por isso muitos investigadores, muitos amantes da literatura, muitos estudantes encontravam aqui os livros que não encontravam noutros lugares. Porque se encontravam esgotados, porque eram raros, porque eram caros. Muitos estudantes, eu próprio, me socorri aqui da biblioteca do Ateneu. Fruto do desenvolvimento das novas tecnologias, já desde os inícios deste século XXI, a biblioteca já não é tão concorrida pelos estudantes, mas não deixa de ser ainda um espaço onde encontramos obras raras. Uma biblioteca onde encontramos obras, por exemplo, de Ferreira de Castro. Ferreira de Castro, que deixa também aqui, pelo seu punho, um testemunho sobre o Ateneu. Encontramos obras de Aquilino Ribeiro, Casa Grande, Romarigães, ele que também nos deixa um testemunho sobre o Ateneu e que se encontra aqui salvaguardado na biblioteca. Mas há outras preciosidades. Por exemplo, estes dois livros de William Shakespeare, O Mercador de Veneza e Hamlet. Só que estes foram oferecidos à biblioteca pelo tradutor. Nada mais, nada menos do que o rei Dom Luís I. A importância que a Biblioteca do Ateneu Comercial do Porto possuiu e possui até aos nossos dias, uma vez que ela continua a crescer, é bem evidente na forma como as estantes, as prateleiras têm prolongado, ocupado todo o edifício. Estamos a falar, afinal, de mais de 80 mil livros, constituindo-se, por isso, como uma das maiores, se não mesmo a maior, biblioteca privada do nosso país. Mas este gosto de promoção pela leitura e pelos livros, pelo Ateneu Comercial do Porto, é também evidente na forma como muitas das suas paredes se encontram ocupadas com esculturas, bustos, pinturas de famosos escritores portugueses e estrangeiros. Vítor Hugo, Camilo Castelo Branco, Ramalho Ortigão, Alexandre Colano, Almeida Garrett e, claro, Luís Vaz de Camões. Mas nesta biblioteca encontramos verdadeiras preciosidades e raridades. Destacam-se, por exemplo, a sua Camiliana. O Ateneu possui todas as obras publicadas por Camilo Castelo Branco e praticamente todas elas na sua primeira edição. Mas aquela que é
evidentemente a joia da coroa, uma raridade mundial, é este livro que aqui podemos contemplar, uma preciosidade. Estamos, afinal, perante aquele que é um exemplar da primeira edição dos Lusíadas de Luís Vaz de Camões, editado em 1572. Estamos agora na sala da direção, de algum modo dominada por uma grande tela pintada em 1883 por Marques de Oliveira, que nos retrata aquele que foi o primeiro presidente da nova Euterpe, Bernardino Costa. Mas são muitos outros, as telas, as fotografias, os retratos de antigos presidentes, beneméritos e outras personalidades que se foram cruzando com o Ateneu ao longo destes 150 anos. Nomes marcantes, como por exemplo o de Bento Carqueja, ou já na segunda metade do século XX, de António Macedo. Aqui podemos também observar os retratos de dois famosos exploradores portugueses do interior do continente africano, Serpa Pinto e Roberto Ivens. E no meio deles, o retrato de Mouzinho de Albuquerque. Ele que doou ao Ateneu as suas dragonas e também a espada utilizada nas campanhas que por ele comandadas, em que os portugueses vão subjugar alguns dos povos africanos que se haviam rebelado contra os portugueses. Estas peças, estes quadros, faziam parte de um museu, o Museu dos Exploradores de África, que tinha sido fundado pelo Ateneu. Na sequência, de resto, também desse outro grande projeto que perdurou durante décadas, até os anos 40, o Museu Comercial. Um museu que tinha como um grande objetivo divulgar e promover junto dos associados as potencialidades dos produtos e do mercado colonial. Mas aqui na sala da direção podemos também contemplar alguns objetos muito interessantes do ponto de vista artístico. Caso, por exemplo, de uma belíssima peça de Rafael Bordal Pinheiro. Aliás, o Ateneu tem uma importante coleção de faiança, bem assim como uma valiosa coleção de moedas e medalhas. É bem conhecida a importância da coleção medalhística do Ateneu. Mas há muitos outros objetos de interesse, nomeadamente aqui na sala da direção. Caso, por exemplo, de mobiliário, como é o caso deste contador indo-português. Essa também muito interessante é este busto da autoria de Francisco dos Santos. Foi produzido em 1911 e retrata Francisco de Sousa Viterbo, que havia falecido em 1910. Um busto que será restaurado proximamente e que nos retrata aquele que foi um homem que, nascido na segunda metade do século XIX no Porto e licenciado em Medicina, se virá a notabilizar como jornalista, historiador e arqueólogo. Foi um dos pioneiros da arqueologia em Portugal. Mas nos seus últimos anos de vida, Sousa Viterbo vai cegar. E é a sua filha, Sofia, que será como que os olhos do pai. É graças a ela que Sousa Viterbo vai concluir muitos dos seus famosos estudos. Ora, este busto de Sousa Viterbo tem um aspecto muito curioso e tocante aqui no Ateneu. É porque quando ele foi doado pelos seus descendentes à instituição, foi doado com uma condição. É que juntamente com este busto veio também um busto de Sofia. E eles teriam que ser colocados um em frente ao outro. Algo que até hoje tem sido respeitado, porque para toda a eternidade, Sofia continuaria a ser os olhos de seu pai.
A cultura e a instrução sempre a par do recreio. Desde há 150 anos atrás, que estas são marcas da atividade do Ateneu. E por isso, os jogos lícitos, como sempre fizeram questão de sublinhar os estatutos, fazem parte do legado, da identidade, do património desta instituição histórica da cidade. As instalações do Ateneu passaram importantes competições, torneios de xadrez, de dominó, de jogos de cartas. Encontramos nas instalações da secção de bridge. Desde 1955 temos referências à organização pelo Ateneu de torneios, mas a origem da prática desta atividade, deste jogo na instituição, é muito mais antiga. Certo é que a secção de bridge é hoje uma das mais dinâmicas do clube, juntamente com a secção de filatelia. A grande dinâmica do Ateneu Comercial do Porto naquela última década e meia do século XIX e depois durante as primeiras décadas do século XX fará com que, quando chegamos a meados do século passado, de novo se sinta necessidade de alterações na sede, no histórico edifício, respondendo agora àquelas que são as necessidades do clube. São obras que se vão desenvolver fundamentalmente na década de 40, com base em projetos do arquiteto Amoroso Lopes. Daqui resultará, nomeadamente nesta área mais nobre, numa intervenção que confere ao edifício um aspecto mais moderno, mas sem abdicar, obviamente, de um aspecto sumptuoso. Aliás, reforçado também nas paredes destas áreas de circulação por um conjunto notável de obras de arte, de importantes pintores portugueses, ainda dos finais do século XIX. É o caso, por exemplo, de um fabuloso retrato do rei Dom Luís, da autoria de Rezende. Mas temos aqui também obras de Alvarez, de Isolino, de Medina, entre outros. Após essas importantes obras dos anos 40, já no pós-Segunda Guerra Mundial, e não obstante o Estado Novo continuar a limitar muito o espírito livre, associativo, a verdade é que o Ateneu continuará, como no passado, a ser um importante local de encontro e de debate de ideias. Aliás, aqui tem muitas vezes reuniões, tertúlias de opositores ao regime, mas o Ateneu continuará a pautar-se por aquela que sempre foi uma das suas características, um espaço de liberdade e de diferentes opiniões e sensibilidades. Afinal, aqui encontravam-se adeptos do regime e opositores, combatentes pela liberdade. Como no passado, este tinha sido um sítio de encontro entre republicanos e monárquicos. Da mesma forma que após o 25 de abril de 74, por aqui têm passado como dirigentes, como colaboradores, gente de todas as sensibilidades políticas e partidárias. É este espírito de liberdade, de tolerância e toda esta dinâmica cultural que augura que 150 anos depois, esta continuará a ser uma casa que irá marcar a cidade. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque Temático.